Muito obrigado, Excelências. Pedido aceite. Assim sendo, permitam-me, Excelências, que ao abrigo do número 2 do artigo 206 da nossa Lei-Mãe, convide agora Sua Excelência, o Sr. Ministro de Economia e Finanças, a usar a palavra. Excelência, tenha bondade. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, Senhores Deputados, Excelências, Senhores Membros do Governo, Excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sendo esta a minha primeira intervenção nesta magna casa, permitam-me, Excelências, saudar Vossa Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, pela vossa recondução para este alto cargo do Estado e os senhores deputados pela alta responsabilidade confiada pelo povo para, através desta Casa, contribuírem para o crescimento e desenvolvimento económico e social do nosso país. Excelências, dando prosseguimento à apresentação dos instrumentos de gestão económica e social do Governo, cabe-me a honra de apresentar a proposta do Orçamento do Estado para o ano 2015. A proposta do Orçamento do Estado para 2015, o primeiro deste Governo e desta 8ª legislatura, representa a expressão financeira do Plano Económico e Social para 2015, que Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, acaba de apresentar. Esta proposta, conforme referido, foi elaborada num contexto caracterizado por uma tímida recuperação da economia mundial e das economias da África subsaariana, com previsões de crescimento de 0,2 pontos percentuais e 0,1 ponto percentual do PIB, respectivamente, face a 2014, resultando da contração de mercados e da redução dos preços dos principais produtos primários, nomeadamente petróleo, gás e carvão, e o agravamento dos preços dos cereais, com particular realce para o trigo e arroz. Igualmente, a presente proposta acolhe os desafios atuais centrados e os debates atuais centrados nos índices de desenvolvimento humano e competitividade global das economias, para mencionar alguns. Ao nível nacional, o início do ano de 2015 foi marcado por cheias com maior incidência nas províncias da Zambésia, Nampula e Cabo Delgado. Esta situação exigiu a revisão em alta do Plano Anual Inicial de Contingências para risco das calamidades naturais, tendo sido canalizado 260 milhões de meticais no âmbito do orçamento reconduzido de 2014 para fazer face a ações de emergência visando o restabelecimento da normalidade da atividade económica e social das populações afetadas e repondo algumas infraestruturas destruídas. Numa avaliação preliminar, os custos de reconstrução pós-cheias ascendem a 2 mil milhões de meticais, dos quais cerca de 1.000 milhões de meticais corresponde aos danos do setor privado, decorrendo o processo de mobilização de recursos junto dos parceiros nacionais e internacionais. Senhores deputados, Excelências, o orçamento que hoje apresentamos, sendo reflexo financeiro do Plano Económico e Social, sustenta-se nos seguintes pressupostos: Produto Interno Bruto de 596 mil milhões de meticais, inflação média anual de 5,1%, introdução do IVA líquido para acelerar os reembolsos,
melhoria do ambiente de negócio para fortalecimento do empresariado nacional e consequente criação de oportunidade de emprego, prosseguimento da gestão da dívida externa pública para que o seu valor atual líquido não ultrapasse os 40% do PIB, funcionamento das instituições com base no orçamento reconduzido de 2014, de janeiro até a aprovação e promulgação da lei orçamental, afetação de recursos privilegiando os setores econômicos e sociais estratégicos, prosseguimento da descentralização e desconcentração do orçamento e a continuação do foco da ação do Estado no desenvolvimento rural, continuação do processo de reforma do setor público de modo a dotá-lo de meios materiais e financeiros para o desafio de desenvolvimento do país, melhoria na eficiência da cobrança de imposto e alargamento da base tributária, resultando no incremento de receita anual em 1 ponto percentual do PIB, sem agravamento da carga fiscal. Novas admissões apenas para os setores de educação e saúde, sendo que para os outros setores, estas dependerão do processo de reenquadramento dos funcionários e agentes do Estado resultantes da nova estrutura do governo mais compacta. Previsão de recursos para a realização de promoções e progressões para todos os setores. Realização de inquérito ao orçamento familiar e do censo piloto tecnológico da população e habitação, com vista a garantir uma planificação eficiente e eficaz. Consolidação da unidade nacional e preservação da paz. Senhores deputados, excelências, minhas senhoras e meus senhores, a presente proposta de orçamento do Estado para 2015 tem em conta os contextos externos e internos e as linhas de força que acabei de mencionar, refletindo as prioridades definidas no Plano Econômico e Social de 2015. Com efeito, a prioridade 2, desenvolvimento do capital humano e social, corporiza a forma como o Governo pretende envolver a sociedade na melhoria do índice de desenvolvimento humano, na medida em que nela encontramos as ações viradas para a melhoria do ensino, saúde e saneamento do meio, que, a par do aumento de renda, reduzem a vulnerabilidade da sociedade à pobreza. Nos tempos que correm, a produtividade e competitividade são conceitos que devem estar presentes na sociedade, pois é só com o aumento da produção com qualidade conseguiremos novos mercados para os nossos produtos, estimulando deste modo a economia e qualidade de emprego para os moçambicanos. Deste modo, as prioridades 3, promover o emprego e melhorar a produtividade e competitividade, e 4, desenvolver infraestruturas econômicas e sociais, resumem as ações necessárias para continuar a posicionar Moçambique no mapa de países viáveis para o empresariado nacional e internacional. É assim que nesta proposta de orçamento, de um total de 226 mil milhões de meticais, 174 mil milhões de meticais estão alocados às prioridades do Plano Econômico e Social de 2015, dos quais 72 mil milhões, cerca de 41% dos recursos disponíveis, serão para desenvolvimento do capital humano e social, 41 mil milhões de meticais, 23% para o desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais, 32 mil milhões de meticais para a consolidação do Estado de Direito Democrático, boa governação e descentralização, e 25,5 mil milhões de meticais, cerca de 15%, para a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais, do ambiente e consolidação da unidade nacional, paz e soberania. Esta afetação de recursos por prioridades está em consonância com a importância que o Governo atribui aos setores econômicos e sociais com maior impacto na vida das populações. Assim, os setores
como educação, saúde, infraestrutura, agricultura e desenvolvimento rural, ação social e sistema judicial crescem comparativamente a 2014, absorvendo em 2015 um total de 125 mil milhões de meticais, cerca de 64% contra 97 mil milhões de meticais em 2014, o equivalente a 53%. De destacar que, no quadro da descentralização e desconcentração, a afetação de recursos privilegia mais as províncias, distritos e autarquias locais, quando comparado com 2014. Senhores deputados, excelências, minhas senhoras e meus senhores, para financiar a despesa pública, o Governo vai mobilizar recursos financeiros na ordem de 226 mil milhões de meticais, dos quais 161 mil milhões de meticais de receita do Estado contra 156 mil milhões em 2014. 9 mil milhões de meticais de crédito interno contra 5,7 mil milhões em 2014 e 57 mil milhões de meticais de recursos externos contra 50,1 mil milhões em 2014. A composição dos recursos externos registra uma ligeira baixa nos donativos de 21 mil milhões em 2014 para 20,5 mil milhões de meticais em 2015, compensado pela subida de crédito de 28,9 mil milhões em 2014 para 36,1 mil milhões de meticais em 2015, o que traduz a percepção positiva dos financiadores sobre o futuro de Moçambique. Da despesa pública total, 226 mil milhões de meticais, 120 mil milhões de meticais são para despesa de funcionamento, representando 53,2% contra 56,5% de 2014, restando-se um ligeiro aumento na despesa de investimento e operações financeiras em 2015. Destacar que, em percentagem do PIB, a despesa pública em 2015 registrou uma redução de 1,3 pontos percentual comparativamente a 2014, uma vez que 2014 incorporou despesas extraordinárias, tais como a implementação do novo pacote eleitoral, que implicou uma nova composição dos órgãos eleitorais e o financiamento das próprias eleições gerais. Senhores deputados, excelências, minhas senhoras e meus senhores, a proposta de orçamento apresenta um déficit de 65,7 mil milhões de meticais, equivalente a 11,1% do PIB, contra 56,8 mil milhões de execução orçamental em 2014, situando-se abaixo da meta de 17% estabelecida no Programa Quinquenal de Governo de 2015-2019. De referir que este déficit é influenciado pela necessidade de fazer face à reconstrução pós-cheias. Gostava de atrair a atenção de Vossa Excelência para o facto de as receitas correntes continuarem a cobrir as despesas de funcionamento e libertarem ainda fundos para financiar parcialmente as despesas de investimento. Para a cobertura deste déficit, o Governo vai recorrer a empréstimos internos no valor de 9 mil milhões de meticais, 20,5 mil milhões de meticais de donativo externo e 36 mil milhões de meticais de crédito externo. Importa destacar que o recurso ao endividamento tem em consideração os níveis de sustentabilidade da dívida, que hoje se situa em cerca de 6,9 bilhões de dólares americanos, ou seja, 40% do PIB de 17 bilhões
de dólares americanos em 2015. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelências, senhores deputados, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, fim da apresentação da proposta do Orçamento do Estado para o ano 2015, permita-me que apresente a respectiva proposta de lei. Para além da fundamentação, a presente lei contempla ainda um preâmbulo e 15 artigos, sendo de destacar o artigo 2, que apresenta os montantes globais das receitas, das despesas e do déficit orçamental. O artigo 3 indica os limites orçamentais do Estado, considerando a classificação orçamental e os mapas integrantes da lei. O artigo 6 autoriza o Governo a utilizar os recursos extraordinários para a realização da despesa de investimento, redução da dívida a ocorrer a situações de emergência. O artigo 7 define a percentagem de 2,75% das receitas provenientes da extração mineira e da atividade petrolífera a serem alocados a projetos destinados ao desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos projetos e por estas definidas. O artigo 9 fixa as condições para a contratação pelo Governo de empréstimos ao nível interno e externo para a concessão de empréstimo por via de acordos de retrocessão. O artigo 10 indica o montante abaixo do qual os contratos públicos ficam isentos de fiscalização prévia pelo Tribunal Administrativo. Os artigos 12 e 13 estabelecem os montantes globais das transferências referentes e de capital das autarquias, respectivamente. Digníssimos deputados, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é assim que, em nome do Governo da República de Moçambique, cumpre-me submeter à apreciação desta magna Casa do Povo a proposta do Orçamento do Estado para 2015, solicitando a sua aprovação positiva. Pela atenção dispensada, os meus agradecimentos e muito obrigado.